como a gente lidou depois de 1 ano da perca do bebê com a próxima gravidez. Os espantalhos voltaram. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio. Meu nome é Meire. Nós temos 20 anos de casados, nós temos 4 filhos. E hoje nós vamos falar sobre essa experiência, esse fato que aconteceu na nossa vida. Depois que nós perdemos o bebê, nós engravidamos novamente, foi a 3ª gestação. E os espantalhos, né? Quando a gente fala os espantalhos, eram esses gatilhos que vinham, né? Que toda consulta, todo pré-natal, em vez de ser algo maravilhoso, parecia um filme de terror. Mas eu quero perguntar para minha esposa aqui, como que vocês primeiro lidou com a notícia, né? De que você estava grávida. Como é que você recebeu essa notícia, né? A notícia da gravidez, assim, foi uma alegria, assim, para mim. Pelo fato de ter perdido o bebê anteriormente, não influenciou assim nessa questão de eu me alegrar, de eu realmente estar nessa expectativa de ficar grávida novamente. Pelo contrário, eu estava ansiosa para poder ficar grávida novamente, então para mim foi muito bom. Para mim, eu lembro que foi bom também, é lógico que é bom, é uma notícia de um bebê, mas ao mesmo tempo tinha lá no fundo essa notícia de que nós havíamos perdido, né? Então esses espantalhos vinham, será que vai acontecer novamente? E a ansiedade, o temor, às vezes o medo, né, de acontecer novamente. Mas a gente sabia que nós não tínhamos o controle da situação, né? No meu caso, assim, essa questão de insegurança, de medo, esses espantalhos, como a gente fala, acontecia mais todas as vezes que eu ia na clínica, né? Porque é a mesma clínica que eu perdi o bebê, que eu fiz a curetagem, retirada, né? Então, cada vez que eu entrava ali, vinha aquela mesma cena. Parecia que ia se repetir as mesmas coisas. Então, eu ficava apreensiva, insegura. Quando eu acordava de manhã, que era o dia que eu ia fazer o pré-natal, eu já acordava assim, com aquela insegurança, com aquele medo, com aquele receio. Será que hoje eu vou receber novamente aquela notícia? Isso que é o difícil, né? Eu lembro que quando a gente chegava na clínica, por mais que a gente estava ali otimista, mas a gente entrava e não tem como. É meio que você sofreu um acidente em um lugar, você passa por aquele lugar, você sempre vai lembrar a última experiência daquele lugar, a experiência mais marcante. Então a gente entrava ali e nos primeiros pré-natais eu não podia entrar lá dentro, né? Porque era por baixo, então eu ficava ali no saguão, na parte dali da espera e vinha aquela cena dela vindo ali com um olhar triste quando ela te fez a curetagem. Então foi para mim foi um filme de terror no início, né? A cada consulta não foi muito legal, né? Sim, aí eu me lembro que no meu caso, né, quando ela ia colocar ali o ultrassom na minha barriga para ver o bebê, eu ficava assim, sempre falava, nossa, será que vai acontecer de novo? Aquela expectativa. E quando ela colocava ali, o bebê tava maior, o bebê tava ali se movimentando, era um alívio, eu falava, graças a Deus tá tudo bem. Mas eu tinha que esperar o outro mês, e todos os meses era a mesma coisa. A gente ainda não sabia lidar com essa situação, não era algo que foi fácil pra gente, né? Parecia que era um mês, era cada batalha, né? Literalmente, era cada mês uma sobrevivência, né? Pô, vencemos esse mês, e o mês que vem o que será, né? Porque vocês sabem que a gente professa uma fé, nós cremos em Cristo, né? Mas não significa que nós estamos imunes, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas emoções, né? Então a gente não fica mascarando. Realmente não foi fácil, ainda que a gente professe uma fé, mas ao mesmo tempo isso nos dava segurança, né? Então como que a gente pode falar para o pessoal nesse momento que vem os gatilhos, o que nós fizemos, né? Ou o que eles podem fazer, como que a gente pode trazer talvez para uma família que esteja passando nisso, né? Que passou por isso ou que possa um dia passar, tomara que não, né? Mas como que a gente pode falar para o pessoal? Olha, no meu caso, assim, eu percebi que eu amadureci na questão de confiar em Deus, que Ele estava no controle, né, de aprender a lidar com isso. Na verdade, foi a partir da minha 4ª gestação, que foi quando eu fiquei grávida, que hoje é o meu 3º filho, Davi.
né? Até então, quando eu estava grávida do Samuel, eu realmente não soube lidar. Todo mês era uma batalha, era uma dificuldade. Ainda que eu confiava que o Senhor estava no controle, ainda que eu sabia que Ele estava ali junto comigo, me consolando, me ajudando, hoje, olhando para trás, eu não soube lidar realmente. Assim, eu passei com muita dificuldade. Todo pré-natal para mim era realmente ao mesmo tempo que era uma alegria, era um terror, né? Era um misto de emoções. Então... Mas eu lembro que uma vez você teve um sangramento, né? Eu lembro uma vez que ela teve um sangramento, foi leve o sangramento. Sim, verdade. E início, né? Cara, pra mim, eu falava assim, meu Deus do céu, de novo. E eu lembro que ela marcou a consulta na outra semana, e os dias que antecederam, não foi muitos dias, talvez 4 dias, mas para nós era uma eternidade. A gente queria saber. Porque a gente queria saber como que estava o bebê, como é que estava o desenvolvimento do bebê, e cara, é muito difícil. É muito angustiante, né? A gente sabe muito bem quando alguém está passando por isso, a gente sabe como é difícil. Então talvez você, pai, mãe, que esteja passando por isso, é muito angustiante. E eu quero trazer uma reflexão, né, com isso, né? É aquilo que a gente tem falado nos nossos vídeos, né? Quem tem sido essa pessoa, tá vendo? Eu e minha esposa, nós estamos aqui e não tinha, por mais que nós estivéssemos ainda um do lado do outro, um dando força pro outro, mas não tinha como a gente, era a mais que nós, entendeu? E é trazer essa reflexão para vocês, quem é de verdade o consolo de vocês, né? Quem realmente é essa pessoa, né, que pode você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, seja feita a sua vontade, né? É isso que eu quero trazer para vocês, nessa reflexão, né? Sim. E assim, Deus, Ele é tão bom que nesse processo de dificuldade, de angústia, de dúvidas, insegurança, eu me lembro quando eu estava grávida por volta de 4 ou 5 meses, não lembro exatamente, nós estávamos num culto, né? E eu lembro que até hoje, assim, nitidamente, que era um pastor da Assembleia de Deus, né? Nós não somos assembleanos, mas nesse dia foi o pastor da Assembleia de Deus. E ele sabia, assim, do que havia acontecido com a gente. E engraçado que eles também tinham perdido o bebê recentemente, né? E ele chegou até mim e ele falou assim, olha, esse bebê que você está esperando, esse menino que você está esperando aí no ventre, não se preocupe. Ele vai nascer saudável, vai dar tudo certo. O pai manda te dizer que fique tranquila, fique segura, que esse bebê vai nascer, né? Então eu vi assim que o cuidado de Deus, que Ele sabia que a gente estava angustiado, inseguro, e Ele trouxe uma palavra, né? Então Ele usa as pessoas para trazer isso, né? Sim. E o que a gente pode falar pro pessoal, né, sobre isso, né? Para um pai, né, olhar para você, pai, e falar para você que esteja do lado da sua esposa. É a única coisa, esteja do lado dela, dando força para ela. Tenta não transparecer talvez fraqueza do lado dela, né? Ainda não estou falando que a gente precisa ser forte, né? Mas nossas esposas estão abaladas, então a gente precisa às vezes dar uma segurada e talvez chorar num canto, né? Ou chorar com um amigo, se você tem um amigo próximo, né? Para falar, para trazer essa tranquilidade para a esposa, mas não é fácil, né? Sim. E o que nós pode falar para uma mãe? Então, assim, contando um pouquinho da minha experiência, como eu disse, nesse tempo eu não soube lidar realmente. Eu passei durante toda a gestação apreensiva, apesar de eu ter recebido essa palavra de Deus. Mas quando eu engravidei do Davi, que é o meu terceiro filho, que foi a 4ª gestação, como eu disse, eu lembro que foi diferente. Eu já tinha amadurecido, eu já tinha uma certa caminhada ali com Deus também. E eu lembro que estava grávida entre 3 ou 4 meses, semelhante à mesma fase que tinha perdido, né? Eu lembro que também aconteceu um sangramento. Parece que Deus às vezes faz voltar as mesmas cenas pra gente conseguir superar aquilo ali. Sim. Pro trauma ser, assim, curado. Sim. E eu lembro que eu falei, nossa, de novo, Deus, será que eu vou passar essa gestação inteira nessa dificuldade novamente? Porque ainda que já era a 4ª gestação, ainda às vezes que eu ia lá, vinha ainda isso. E aí parece que Deus, ele volta de novo aquele filme. Aí eu lembro que nesse dia que à noite, eu lembro até hoje, à noite eu vi que tava um leve sangramento também. E eu fui pra cama, assim, angustiada. De novo, falei, angustiada com Deus, e eu fui orar.
Falei, Deus, não aceito isso, não aceito. Eu tava assim, brigando com Deus, não aceito, não quero isso de novo, não declaro vida pro meu filho. Eu comecei ali a falar com Deus. Só que assim, eu tava angustiada enquanto eu tava ali lutando e brigando com Deus, indignada com aquilo ali. Só que aí, eu falei, não, peraí, não é por aí. Aí nesse momento eu decidi entregar a vida do Davi, que até então eu nem sabia se era um menino ou menina, mas eu falei, Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida. Eu não tenho controle sobre essa criança que está aqui. O Senhor pode dar a vida, o Senhor pode tirar a vida, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Então, eu entrego esse bebê nas suas mãos. Seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser tirar, se o Senhor quiser manter, seja feita a sua vontade. E nesse dia que eu fiz essa oração, eu senti uma paz tão grande, eu descansei. E assim, eu marquei realmente, né, pra ir na consulta pra ver, a gente tem que ter esse zelo, né, tem que ter esse cuidado. Mas eu tava em paz. Falei, nossa, eu entreguei pra Deus, literalmente. E depois as outras consultas foi tudo tranquilo, sabe? Então, nessa gestação do Davi, né, a 4ª gestação, eu já tinha superado, né, porque eu aprendi que eu tinha que entregar realmente pro Senhor tudo isso. E o lindo disso tudo vamos trazer mais uma reflexão, né? A gente sempre bate nessa tecla, né, de quem é o seu consolo, né, de quem é essa pedra que pode trazer essa paz, né? Então, se você está se debatendo sozinho aí, se você talvez esteja de alguma forma angustiado e não tem como, faça esse teste, converse com Deus, do seu jeito, do seu modo. Ele vai se apresentar a você, eu creio, ele vai se apresentar a você, porque nós não éramos muito tempo de convertido, mas nós sabíamos de algo. Se tem alguma coisa que pode trazer paz ao nosso coração, não é ela, não é eu, mas é algo que vai transcender. E aí é aquilo que a gente sempre crê, a gente sempre confessa, né? É uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo. Ele está próximo de você. É só você olhar para ele, você conversar com ele como a gente está conversando aqui, e pedir assim, tira essa angústia do meu coração, porque eu vejo que nos dias de hoje os dias são maus, né? E se a gente não admitir que nós precisamos dele, nós não vamos conseguir, nós não vamos, é muito pesado a carga. A Bíblia diz que ele fala, né, que dai a sua carga pesada para mim, que o meu fardo ele é leve, né? Ele é suave, o meu jugo é suave. E ele pega a nossa carga pesada e ele entrega dele que é leve. Então é isso que a gente tem que fazer. Diante dessas situações, a gente está trazendo a nossa cosmovisão, aquilo que nós cremos, né? Mas realmente nós estamos falando de algo que é verdade, é real e aconteceu com nós. Por isso que a gente está aqui, sendo tão assim, abrindo nossa intimidade, abrindo a nossa vida. Mas nem sempre foi assim. Eu lembro que antes de nós conhecermos era muito pesado, era muito triste, não tinha como. Mas graças a Deus hoje a gente pode falar, hoje abrir um pouco sobre isso, né? E eu acredito que é isso, né? Os espantalhos vão vir, as experiências vão vir e não vai ser 1000 maravilhas, né? Ainda que seja um filho, não vai ser 1000 maravilhas, acontece, mas a gente tem que saber de uma coisa, nada está no nosso controle, né? E geralmente quando a gente passa por algum tipo de trauma, a gente tende a pensar que vai se repetir as mesmas coisas e você tenta fugir dessa situação. Isso. Né? Mas enquanto a gente não supera isso realmente, a gente vai sempre sofrer, né? Vai ser angustiante. Então, por isso que eu tive que aprender a lidar com isso. Porque imagina, se eu tivesse 10 filhos, imagina 10 vezes eu ter que passar por isso. Chegou um momento que Deus ele vai permitindo as mesmas situações ali para você superar aquilo ali, né? Sim. Aquela ferida ser curada, né? É interessante que não adianta você ficar realmente numa ferida, não adianta você ficar encobrindo ela, casca, você vai ter que tirar o pus, né? Realmente você vai ter que mexer, vai doer, mas você, eu acho que se eu fosse falar alguma coisa, realmente você reconhecer que você não consegue, né? Que a gente não consegue, que a gente é falha, a gente é fraco, nós não conseguimos de fato, mas a gente sabe que tem alguém que pode conseguir, que vai conseguir conosco, ou que nem eu falo, né? Nós passamos por várias situações no decorrer do nosso canal, a gente vai falar,
mas é com quem que nós estamos passando. É isso que vai fazer a diferença, que tem feito a diferença e continua fazendo diferença na nossa vida. Sim, e Deus, Ele quer nos curar, né? Ele quer nos libertar, Ele deseja que a gente seja livre para tirar essa angústia dentro da gente, né? Porque muitas vezes isso vai trazer consequências, que nem como eu passei a gravidez do Samuel, né, que é o nosso segundo filho, nessa angústia, nessa insegurança, eu fiquei sabendo, né, porque eu comecei a pesquisar bastante coisa sobre gestação, nessa fase, e eu descobri que toda essa insegurança durante a gestação me causou, depois do nascimento dele, durante o puerpério, o baby blue. E isso, né? Nós vamos também tratar no outro canal. Falar, isso. Sim. Então, tem consequências, né? Tem esse lado que a gente precisa realmente tratar, né? Ainda que não seja fácil. E muitas vezes a gente não vai conseguir lidar sozinho. Às vezes nós temos a nossa fé, mas muitas vezes nós vamos precisar de outras pessoas para nos ajudar ali. Às vezes um psicólogo, dependendo do caso, a gente não vai conseguir lidar, né? Sim. E nós vamos falar isso também no próximo vídeo, né? E falar no nosso sobre caso, essas questões, né? E no nosso caso, a gente, como não tinha informação, nós passamos isso sozinhos, na verdade. A gente vai falar sobre esse Baby Blue aí, que foi aterrorizante para mim. Eu nunca tinha visto minha mulher naquele estado, na verdade, para mim. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas é como a gente não tinha conhecimento, então nós tivemos que passar na pele. E depois que nós soubemos disso, nós podemos se preparar para termos a nossa menina depois, né? O nosso menino também. Então é tudo, a informação ela liberta realmente, né? Sim, mas eu quero que vamos finalizar esse vídeo trazendo uma palavra de esperança, né? Uma palavra realmente de esperança para o coração de um pai e de uma mãe, né? Eu vou falar para o pai, né? Ainda que vocês estejam passando por isso, lembre disso. Se Deus ele não é a sua rocha ainda, eu não sei o que é, mas se ele não é ainda, faça dele a sua rocha. Faça de Jesus a sua rocha, porque ele vai os ventos vão bater, as tempestades vão bater, mas a casa construída na rocha ela não vai ruir. Entendeu? Então, se às vezes está ruindo, é porque está construindo na areia. Então, chama ele para a sua vida, porque por mais que você ouça nós falarmos aqui, não adianta, é sobre uma pessoa que nós estamos falando. Então, chame ele para estar na sua vida. E você, pai, se posicione, fique forte. Tenta manter o equilíbrio emocional da sua casa, né? Porque nós somos mais racionais, né? Tenta manter esse equilíbrio, trazer essa tranquilidade para sua esposa, falando palavras de afirmação para ela, falando palavras, ainda que você não entenda, não acredite, mas declare palavras de afirmação, que isso tem um poder muito grande na vida de quem ouve e na vida de quem fala também, né? E para as mães, para as mulheres, né, que já passaram, estão passando por isso, muitas vezes essa questão da insegurança, do trauma, ele vai nos paralisar, né? Isso que acontece. Você não consegue desfrutar de algo ali porque aquela situação te paralisa, né? Então, perca o controle, né? Perca o controle da vida do seu filho, né? Porque esse foi o aprendizado que eu tive, né, com a minha 4ª gestação. Quando eu perdi o controle, quando eu entreguei para o Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha, porque a minha era ali, não, Senhor, não permito, não aceito isso. Eu estava angustiada, né? Mas então percam o controle, né? Nesse sentido que eu quero falar, senão o medo e insegurança vai nos dominar e vai nos paralisar. Sim. Se você gostou desse vídeo, né, indique para as pessoas, né, que passaram, esteja passando ou possa passar, que informação nunca é demais, né? Então fique com Deus e um forte abraço. Deus abençoe.